Essa palavra que parecia distante, né? Poxa, impeachment, caramba, a gente vai ter impeachment. Impossível. E Pacheco diz que não considera impeachment. E, sem dúvida nenhuma, o Pacheco é um escudo que o Alexandre de Moraes tem. Né? Hoje botou Malu Gaspar já? Olha só, olha, eu sou um provocador. Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando as pessoas falam, Paulo, você é um jornalista imparcial. Eu falo, não sou um jornalista imparcial. Eu sou um provocador. Entendam qual é o meu trabalho. Eu sou o que se chama de polemista. Lembram do Paulo Francis? Então, eu sou o Paulo Francis piorado. Eu sou o Paulo Francis que você merece. Eu tô aqui para te provocar. E só por conta disso, o pessoal não gostou de saber que a Malu Gaspar tinha contato comigo. Eu botei 2 reportagens da Malu Gaspar hoje. Chupa! Galera do M de Mongoloide na cabeça. Então, hoje o que a Malu Gaspar está falando, e também a primeira reportagem foi verdadeira, a segunda reportagem eu também apurei que é verdadeira. O título eu não gosto tanto. Não sei se foi dela ou do editor. Diz aqui, impeachment de Alexandre de Moraes deixa de ser unanimidade entre aliados de Bolsonaro. Esse termo aliados de Bolsonaro, ele é um pouco frágil. Porque, por exemplo, Sérgio Moro é aliado do Bolsonaro? Não sei se vocês acham. Eu acho que não. Mourão, General Mourão, foi vice do Bolsonaro. É aliado do Bolsonaro? Eu diria que é adversário do Bolsonaro. Tem outros nomes. Você pega, sei lá, Tereza Cristina, foi ministra do Bolsonaro. É aliada do Bolsonaro? Vocês já viram a Tereza Cristina falar alguma coisa de útil? Até a Damares Alves, também ministra. Qual o papel da Damares no impeachment do Alexandre? Então, aliados do Bolsonaro é um termo um pouco amplo. Mas, posto isso, olha só que coisa interessante. No momento em que o Alexandre de Moraes está mais fragilizado, começando a sofrer pressão de todos os lados, vem essas conversas que eu digo para vocês que acontecem. Que o impeachment não é a melhor opção. E a gente já vai chegar no Bolsonaro. Calma. Que eu não vou poupar o Bolsonaro, não. Fiquem tranquilos. Falar as coisas como elas são. Né? É engraçado, né? Eu acho que hoje eu vou conseguir comprar briga com os mongoloides e com os bolsonaristas. Vai ser maravilhoso. Se tem um pedido de impeachment organizado pela oposição, já está com 147 votos, assinaturas de deputado. Tem assinatura do Avante, do Cidadania, do MDB, do Novo, claro, do PL, do Republicanos, que deve assumir a presidência da Câmara, do PP, do União Brasil. Todos os maiores partidos políticos do Brasil. Então de onde é que vem essa história de que talvez o impeachment não seja a melhor opção nesse momento? Vem da turma do deixadicismo. Os parlamentares com cagaço do STF. Vários senadores que têm medo de que o impeachment do Alexandre seja pautado e não seja aprovado. Mas, e aí começa a turma do apaziguamento. Não, nós temos que... o Tarcísio é citado na reportagem. A reportagem cita 3 nomes dos bombeiros do STF. Verdade, apurado, informações verídicas. Se fosse mentira, eu ia dizer aqui. São Michel Temer. Quem que a reportagem fala? Michel Temer, governador Tarcísio, e tem mais um. Vou abrir a reportagem aqui. Olha a turma. Não, é a turma do... Não, vamos devagar, a gente tem que dialogar. O Tarcísio diz, Supremo a gente não derrota. A gente compõe, conversa. Tem uma cena do filme The Darkest Hour, eu não sei se é uma tradução em português, eu vou começar a trazer o Bertorelli aqui no programa, de tanto que eu cito coisas de fora. O filme The Darkest Hour conta, tem lá o Winston Churchill, é sobre a Segunda Guerra Mundial, e tem um momento, uma discussão, que eu não me lembro se é do Churchill com o Chamberlain, alguma coisa assim, e aí o cara vai lá e fala, não, o Hitler é um cara, eu botei até pra minha mulher essa cena ontem, assim, o Hitler é um cara razoável, ele não vai entrar numa guerra desnecessária, a Europa está perdida, né? Quando ele fala Europa está perdida, eu me lembro daqueles caras de, o Brasil acabou, a Europa está perdida, é melhor nós vivermos de joelhos do que morrermos de pé. Aí o Churchill vira e fala assim, quantos, ele dá uma porrada na mesa, não sei se dá na vida real, mas no filme dá uma porrada na mesa e fala, quantos ditadores vão ter que ser apaziguados até que vocês entendam que você não consegue negociar com o tigre com a cabeça dentro da boca dele? Quantos? O vídeo que eu coloquei do discurso do Reagan aqui, histórico discurso do Reagan que eu coloquei no programa passado,
a maneira mais fácil de você ter a paz é a rendição. Se você se rende, acabou a guerra. E foi exatamente isso que nós fizemos até agora. A turma do deixadicismo. Não, a gente compõe. E os sacrifícios vão sendo feitos. Um por um. Um por um. Cada hora um sacrifício. Eu não acho que o governador Tarcísio, por exemplo, seja um traidor. Eu o considero um homem fraco. Mas eu não considero um traidor. Eu acho que ele é extremamente fiel ao presidente Bolsonaro. Extremamente fiel. E que ele acha que está preservando o presidente Bolsonaro com os acordos de bastidores que ele faz. Genuinamente. Assim como eu acho que o Chamberlain fosse um traidor da... Nós contamos esse caso na Jovem Pan, né? Em vez de enfrentar, era sempre apaziguamento, apaziguamento, apaziguamento. Até que uma hora, como diz o discurso do Reagan que eu coloquei, você tem que fazer o recuo final, você tem que se abaixar. Em bom português, né? Minha mãe dizia, quem muito se abaixa, aparece. E é essa situação que nós temos hoje. A turma do... Não, vamos compor, vamos conversar. Não temos... Alguém já entrou em alguma guerra com a certeza da vitória? Qual é o valor disso? Eu citei aqui a Revolução Americana, e todas as liberdades que a gente tem hoje, direito disso, direito daquilo, tudo vem da Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, onde o país entrou em guerra com a maior potência mundial com nenhuma chance de vitória. Mas eles falam, o governo se tornou tão tirânico que a gente não aguenta mais. E às vezes a gente assiste as séries, né? Eu sempre recomendo, eu gosto muito de recomendar, assistam John Adams, da HBO. Espetacular, John Adams, estão aqui os escritos dele, um dos pais fundadores, um dos maiores grandes estadistas da história da humanidade. E a série é muito boa. Quando você vai ver John Adams, parece que a Revolução Americana aconteceu de uma vez só. Aí você fala, não, o Stamp Act, que foi a lei do selo, que começou a tributação louca dos americanos, acontece em 1765. Fiz um post no X esses dias sobre isso. O massacre de Boston acontece em 1770. Você só vai ter o início da Revolução em 1776. Você chega na Constituição Americana em 1791. Olha quanto tempo, 3 décadas se passam para você chegar num ponto onde o povo estava oprimido, se conscientizou, sofreu todos os massacres, e nesse meio tempo, você pode ter certeza, era um monte de gente, não, a gente tem que negociar com os ingleses. Aí você vai fazendo concessão, vai fazendo concessão, vai fazendo concessão. No discurso que eu coloquei do Reagan, ele fala, quando que foi que a gente deixou de fazer o nosso dever? Como assim? Você não pode se colocar na frente da lança? Diz o Reagan, né? Será que Moisés deveria ter dito, não, porra, peraí, o cara é o faraó. Vamos contemporizar aqui, vamos fazer um acordo com o faraó. Com o faraó a gente não briga, a gente negocia. Quando foi que a gente chegou nesse ponto como sociedade? E claro que a gente não sabe se vai vencer o processo de impeachment. Mas eu botei de novo um outro vídeo do Olavo de Carvalho, não sei nem se o Bruno tem esse vídeo aí no arquivo. Se tiver, a gente bota daqui a pouco. Porque, eu falo assim, você faz o certo. Você faz a coisa, não é se jogar na frente de lança, não é se sacrificar, não é ser burro. Você faz o certo, você faz o melhor que você pode por amor ao próximo. E aí você confia, você não controla nada dos elementos do mundo. Não importa o quão bom, o quão fodão você seja. Mas aí você confia que talvez a providência divina haja e você consiga fazer alguma coisa de bom. Quando eu comecei esse trabalho aqui nos Estados Unidos, eu não totalmente perdido. Eu falei, não, o não eu já tenho. Me humilhei, abaixei a cabeça. Pode falar, podem botar mesmo. Fiz coisas que eu não faria por mim. Mas por nós, né? Pelo Brasil, a gente faria. E às vezes eu olho e falo, esses caras, são vocês que têm que conviver com isso, pô. Eu podia amanhã desligar o Brasil da minha vida e viver aqui nos Estados Unidos maravilhosamente bem aqui e cagar pro mal que as pessoas passam. Mas e aí? Como é que eu ia viver com isso? Um país que a minha família deu sangue desde o século XVII. Eu vou virar as costas e vou falar assim, agora, meu irmão, cada um com seus problemas. Meus filhos são americanos. Eu moro aqui já. Posso tirar minha cidadania americana. Então, um abraço pro Brasil. Não. Então, porque eu tô lutando e vocês não estão? É impossível prever, se caso seja pautado o pedido do impeachment do Alexandre, que a gente vai ter o número de votos necessários. 41 para abrir o processo, etc. O que a gente sabe é que se o pedido não for pautado, o Alexandre vai continuar fazendo o que está fazendo, pô. Diz a reportagem da Malu Gaspar. Um dos apoiadores do presidente Bolsonaro que foram entrevistados disse que, abre aspas, ninguém tem força contra o Supremo. Temos que lidar com o tribunal na base do diálogo.
Olha o grau de descolamento da realidade que essa pessoa está vivendo. Como assim lidar na base do diálogo, meu filho? Diálogo é esse que a gente está tomando no toba até agora? Sem garantia processual nos inquéritos, censura prévia. O Brasil está sem ex, cara. 194 países. Cuba tem X e o Brasil não tem. Esse é o seu diálogo? Diálogo com quem não acredita na Constituição? Diálogo com a cabeça na boca do tigre? É o diálogo caracu, onde eles entram com a cara e você entra com o resto. Aí diz a reportagem, para esses dois parlamentares, eu vou chutar aqui que um deles é o Mourão. O melhor caminho é buscar interlocutores com um bom trânsito no meio político e jurídico para atuar como bombeiros, longe dos holofotes e apaziguar a conturbada relação com Alexandre de Moraes. O cara tá insano, é um grau de insanidade. Dos mesmos produtores de cartinha do Michel Temer de desculpa pro Alexandre de Moraes, para acordo para encerrar os inquéritos, vem esses bostas. É a frase que é atribuída ao Einstein, né? Insanidade é você fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Uma coisa de maluco. Lembra? Vocês devem lembrar o Bolsonaro dizendo: não vou mais cumprir as decisões ilegais do Alexandre. Aí chama o interlocutor, vem o Michel Temer, atua como bombeiro, mediu uma conversa com o Alexandre, aí vem aquela carta que ele dizia nunca ter tido a intenção de agredir qualquer dos poderes, exalta as qualidades como jurista e professor do Alexandre de Moraes, uma série de outras declarações, uma bandeira branca e um beijo no anel do mafioso. E o que aconteceu depois disso? O Supremo Tribunal cessou as ilegalidades, o presidente Bolsonaro foi aplaudido como grande estadista, o Brasil se acalmou? Não. O Bolsonaro está inelegível, com medo de ser preso. Milhares de pessoas presas no Brasil com lesão morto. Felipe Martins, 6 meses em cana, Daniel Silveira. Porra! Uma juíza de Minas Gerais exilada aqui nos Estados Unidos. Vou estar com ela hoje à noite no jantar. Então agora com o pedido de impeachment assinado por 150 deputados, uma manifestação gigantesca, talvez 1 milhão de pessoas na Paulista, 1 milhão de assinaturas no pedido de um abaixo assinado, quase 1,5 milhão, pressão internacional, o homem mais rico do mundo dando porrada no Elon Musk, todos os veículos de imprensa, o governo americano, projeto de lei para sair, a gente vai recuar? Teu cu! E é por isso que esses frouxos que dão entrevista para Malu Gaspar não querem ser identificados, porque eles sabem que nós, vocês, o povo, na maioria absoluta, a gente quer o impeachment do Alexandre e talvez de outros ministros. E é por isso que esses senadores, eleitos pela direita, não aliados do Bolsonaro, Malu, eleitos como aliados do Bolsonaro, dizem publicamente que não acreditam no impeachment e que a pressão é inútil. A pressão tem que continuar, pô. Mas e o Bolsonaro? Alguns de vocês estão me perguntando no chat. Eu peço a vocês que percam um segundo para ver se estão inscritos no canal e que curtam o vídeo. Mas e o Bolsonaro? Diz no X, né? Bolsonaro afirma que não é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Para ser mais preciso, não ficar só no recorte, bota o vídeo aí. Tem vídeo? Faça movimentos pelo Brasil. Quem quer fazer, está com outro interesse. Alguns querem se exaltar, né? Não é essa a intenção nossa. Nós queremos mostrar cada vez mais o que está acontecendo e sensibilizar aquele direito. Tem corrente por aí que fala, no meu caso de impeachment, os 11 ministros têm que se policiarem. Os 10 têm que chegar para esse 1 e falar, não dá mais, chega, pô. Então eu peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros. E os 11 ministros busquem uma alternativa entre vocês. É humilhante falar em impeachment, sei disso. Caçar um ministro, isso não é bom. Para ser mais preciso e a gente não ficar só nesse recorte, eu vou ler para vocês essa reportagem do Poder 360 que tem a fala completa do presidente. Eu peço a Deus que toque o coração dos 11 ministros e os 11 ministros busquem uma alternativa entre vocês. É humilhante falar impeachment, eu sei disso. Caçar um ministro não é bom. Agora, esse ministro, por favor, abaixa um pouquinho a guarda. Tira esse coração de maldade da tua frente. E vale ressaltar aqui que a fala do presidente, na minha opinião, que às vezes a vida tem dessas coisas. Uma vez, eu já contei isso aqui, não. No dia que eu sentei com o presidente Bolsonaro, pela primeira vez, eu não conhecia pessoalmente, ele já era presidente. Eu sentei do lado dele num jantar, ele foi muito gentil, me colocou para sentar do lado dele, e aí ele me assistia e tal, e eu virei para ele e falei assim, presidente, eu tenho que te confessar uma coisa, eu não sou bolsonarista. Aí ele riu e falou assim, não, esse negócio de bolsonarismo é uma bobagem, Paulinho, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, não, mas eu quero que você entenda. Nós temos vários dos mesmos objetivos, e se às vezes eu te defendo muito, é porque eu acho que você é o cara mais injustiçado do país. A quantidade de calúnia e difamação que você fala, nem meu avô recebeu. As notícias são deturpadas, é uma sacanagem que fazem com você. E aí,
eu falei para ele, eu defendo o justo, eu defendo o certo. Sempre que você estiver do lado do justo ou do certo na minha avaliação, eu vou te defender. Se não, não. E eu gosto muito do presidente Bolsonaro pessoalmente, eu não escondo isso, mas eu tenho que dizer, às vezes eu tenho que criticá-lo. Às vezes eu não acho o Bolsonaro um grande estrategista. Ele até fica bravo, eu que estou aqui, eu que sei, as picas que eu seguro, não sei o quê. É verdade. Mas as estratégias se mostram mal sucedidas, como essa que eu citei agora. E tudo bem, todo mundo comete erros. Mas nesse caso, especificamente, tem duas avaliações que eu faço. A primeira é que o presidente se expressou realmente mal. E ele se expressou realmente mal porque ele está com uma certa mordaça na boca. Bolsonaro está sob ameaça. Não há a menor dúvida disso. Mas eu tenho que dizer que a fala dele está sendo deturpada. Porque o ponto aqui, se você assistir o vídeo ou ouvir a frase, não é que ele não queria o impeachment do Alexandre. O que ele está dizendo é que é vergonhoso que a gente tenha chegado a esse ponto. E ele está correto. Não é bom para o Brasil que a gente tenha chegado a esse ponto. Era muito bom que o presidente Bolsonaro, que o STF tivesse agido, porque há freios e contrapesos dentro do STF. Um deles veio do próprio ministro nomeado pelo Bolsonaro. O Nunes Marques poderia ter agido para colocar freios ao Alexandre de Moraes. Quando ele diz que os outros ministros acham um caminho, seria o ideal. Mas nós precisamos de justiça. E nesse ponto é que eu acho que a fala do presidente foi infeliz. Eu conversei com ele mais cedo, com o presidente Bolsonaro, e eu disse a ele assim, olha, eu acho que você está sendo mal interpretado pela sua entrevista na Auriverde, ou isso é impressão minha? Eu estou lendo ipsis literis o que eu disse a ele. O que eu entendi vendo a entrevista, assisti a entrevista toda, foi que você disse que era vergonhoso chegarmos a esse ponto, mas que esse está sendo o último remédio, e não que você se posicionou contra o impeachment. Estou errado? E aí o presidente me respondeu dizendo que o ideal seria que a gente não tivesse esses problemas no Brasil, mas que infelizmente não é isso que acontece. Então teríamos que partir para essa linha aí, nas palavras dele, que é o impeachment do Alexandre. E disse ainda, e aí é informação de primeira mão para você que assiste o Paulo Figueiredo Show, que ele vai falar sobre esse assunto, nessa linha aí, sobre esse assunto na Avenida Paulista no 7 de setembro. E eu posso dizer para vocês que eu disse para ele, olha, não precisa fazer nada além disso que está fazendo. Agora é chamar o povo e falar com prudência, com cautela. Mas eu não vejo problema, dizendo para ele, em você dizer que uma centena de deputados, mais de uma centena de deputados, estão fazendo um pedido previsto na Constituição, que mais de 1,5 milhão de pessoas assinaram um abaixo-assinado, que vão ter mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, que o X está funcionando em 194 países, em mais países que a ONU tem de membros, que o X só está fora da China, da Coreia do Norte, do Irã e da Venezuela, que até Cuba tem X. Então quem está errado? O mundo ou o Brasil? Né? A República tem freio e contrapeso. Justamente para que se avalie essas violações. E o Senado tem condições de analisar a matéria e fazer um julgamento justo, que a gente confia na República. Que não pode um homem, que é o Rodrigo Pacheco, impedir que a matéria seja sequer analisada. Será que o Pacheco tem interesse pessoal? Pode perguntar isso. E assim ele não pede um impeachment, literalmente, mas pede que se analise o pedido. E dá força para os senadores na segunda-feira. Então ele pode ser mais vocal em relação ao que está acontecendo, sem precisar partir para o confronto se expondo. Eu dei essa alternativa para o Mr. M na entrevista. Então a gente tem que aproveitar a pressão que o Alexandre está sofrendo e dar um impulso nas ações. Esse é o momento. A gente nunca teve um momento melhor que esse. E claro que é uma guerra. E se a gente aceitar, essa guerra é assimétrica, porque enquanto um lado grita sem anistia, a direita flerta com, não, anistia para o Alexandre de Moraes, desde que ele pare de cometer ilegalidades. Não existe essa história de abaixar um pouquinho a guarda, ou tirar o coração da maldade. Pô, quem que acredita nisso nessa altura do campeonato? De novo, depois de tudo que já fez, o Alexandre é um psicopata louco que se recusa a conceder prisão domiciliar para uma família presa por um crime que sequer cometeu, que se recusa a deixar uma mulher com câncer, tirar a tornozeleira fazer o exame, que manda a Polícia Federal na casa de uma pessoa comum que se desentendeu com ele no aeroporto, 6 carros da Polícia Federal no domingo. Não tem apaziguamento. Esse é o cara que te tornou inelegível. As pessoas continuam presas, o Alexandre vai cada vez mais dobrando a aposta. Ou a gente pressiona quem tem que ser pressionado, os senadores da República, Rodrigo Pacheco, ou então a gente vai perder a melhor chance que a gente tem. E eu tenho que fazer justiça. A gente ainda tem uma turma, apesar de ter a turma do Deixa Disso, como a gente viu na reportagem da Malu, nós temos também
os senadores que têm se colocado de maneira corajosa. Bruno, coloca aí pra gente o vídeo do senador Carlos Portinho. Diretamente a Vossa Excelência, com todo o respeito e educação, porque no próximo dia 9 nós vamos apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido, ele vem sustentado por mais Eu gostei porque ele fala olhando na cara do Pacheco. uma centena de assinaturas de deputados federais. Nós, senadores, vamos apoiá-lo. Não vamos assiná-lo para que não fiquemos conflitados, acreditando e acreditamos que a manifestação popular que acompanhará esse pedido de mais de 1 milhão, já estão quase 1,5 milhão de assinaturas, vai demover Vossa Excelência a fazer andar esse pedido aqui no Senado. E eu quero deixar claro, senhor presidente, isso aqui não é fla-flu, não é Lula, Bolsonaro, não é direita ou esquerda. Diz respeito, sim, ao artigo 220 da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão por qualquer meio. E hoje o que a gente vê é a censura na caneta de um único ministro e alguns outros comparsas, e vou me referir assim porque o são, que calaram 22 milhões de brasileiros. Mas mais do que isso, além da censura, eu como advogado e Vossa Excelência como advogado. Ó, botou de igual para igual. Eu, advogado, Vossa Excelência, advogado. Na cara do Pacheco, ele tá falando isso na cara do Pacheco. O devido processo legal foi maculado. A Constituição Federal foi alvitada. Como pode, num país onde deve prezar pela segurança jurídica e o devido processo legal, autorizar, ao contrário de jurisprudência mansa e pacífica do STJ, que citações e intimações sejam feitas por rede social? Isso já foi definido pelo STJ. Isso não foi a vontade de nenhum de nós, legisladores. Podemos até nos debruçar. Mas nesse momento, na caneta, passando mais uma vez por cima desse Senado, para mudar o processo civil. Isso é inadmissível, porque isso tem consequências em outros processos de natureza trabalhista, e civil e tantos outros. Quer dizer que agora nós vamos adotar a intimação, citação por rede social? Quem disse isso aqui? Que senador apresentou o projeto? Quem deliberou isso? Nós vamos nos conformar que mais uma vez seja atropelado o Senado, senhor presidente, e seja considerado numa caneta do magistrado um grupo econômico, matéria legislativa, que nós não decidimos aqui mais uma vez atropelados pelo STF. Isso tem impactos sobre outras relações jurídicas. Então, um acionista da Petrobras, a Petrobras vai responder por ele, ou de uma outra empresa que não é grupo econômico? Como pode, ou isso é casuístico? E aí eu vou dizer a palavra certa, é exceção, porque o que parece, senhor presidente, é que vivemos num estado de exceção, um estado de perseguição, onde a vontade de uma pessoa ou um magistrado prevalece sobre o Congresso Nacional que Vossa Excelência preside, presidente. Vossa Excelência é advogado. É violação ao direito de manifestação, é violação ao devido processo legal. Isso é um gesto para fora do Brasil horroroso. Por quê? Porque não há lei, não há Congresso. O que é uma pessoa que numa canetada derruba um negócio, prejudica a concorrência. Senhor presidente, eu não posso acreditar que Vossa Excelência, e eu já ouvi de pessoas, seja... Veja essa parte. Senhor presidente, não posso acreditar que Vossa Excelência seja, eu já ouvi de outras pessoas, o avalista do ministro Alexandre de Moraes. Não posso acreditar nisso, porque se ele faz, é porque ele sabe que alguém aqui está segurando. E a pessoa que pode sentar em cima, não dar andamento, é Vossa Excelência. Então, pedi para me dirigir a Vossa Excelência com toda honestidade e franqueza e com todo o respeito que tenho. Não seja o avalista disso, porque o povo mineiro não vai perdoá-lo. A história não vai perdoá-lo. E nós apresentaremos dia 9 o pedido de impeachment, recolheremos as assinaturas e vamos pressionar sim Vossa Excelência, a quem cabe, como presidente da mesa do Senado, convocar a mesa e dar impulso ao processo, seja qual for o seu resultado final. Esse é o meu pedido, que registro dessa tribuna. E não posso acreditar, repito, que Vossa Excelência será o avalista do ministro Alexandre de Moraes e dos seus abusos. Com todo respeito. Obrigado, senhor. Muito bom. Nota 10. Falo isso com certo orgulho, porque raramente os políticos do Rio de Janeiro me dão orgulho. Mas, no caso, tanto o senador Flávio Bolsonaro, o mérito dele está tendo uma postura bastante altiva nesse processo, como o senador Carlos Portinho. Mérito deles. O Romário está jogando futebol. Eu não sei se vocês lembram que o Romário é senador do Rio de Janeiro. Ele deve estar jogando pelada, ele é muito bom nisso. Senador, ele é uma merda. Mas como, craque de bola, né? Então, deve estar em alguma peladinha, mas não fala nada sobre o Alexandre de Moraes. Né? Sabe, sei lá, o que o Romário está fazendo. Mas o senador Portinho, que é, inclusive, suplente, né? Acabou entrando quando o Harold de Oliveira faleceu. Eu o conheci pessoalmente, conversei com ele algumas vezes, ele veio aqui nos Estados Unidos fazer denúncia na ONU, eu estava presente com ele também. Arrebentou. Isso, o Rodrigo Pacheco. É isso, querido. Bota aí na minha conta de milícia financiamento de atos antidemocráticos, pode botar. Eu confesso que eu acabei de financiar, eu paguei do meu bolso, um balão aí, um boneco inflável, vestido de banana seu na Avenida Paulista. Fui eu, pode botar. Fui eu que paguei. Então pode botar aí na minha conta dos financiamentos. Eu falo que eu só perco dinheiro com essa história dos meus financiamentos. Porque eu te digo, Pacheco, caso você continue sendo um covarde, um capo regime, né, um capitão do Alexandre de Moraes no Senado, Minas Gerais não vai te perdoar. Você foi eleito para Dilma não chegar no poder. E eu te digo que você, Pacheco, hoje é mais odiado que a Dilma Rousseff. Se é que isso... Parabéns, cara. Não é pouca coisa. Ao final, em 8 anos você conseguiu de ser eleito, 7 anos, né? De 6 anos, de ser eleito por conta da Dilma Rousseff, pelo ódio que o povo de Minas Gerais tinha da Dilma Rousseff, como resposta, e hoje você é mais odiado que a Dilma Rousseff. E eu te digo, ou você sai daí, ou a história não vai te perdoar.